Manos e manas, honestamente fico embatucado, isto é, mudo, perplexo, com certos textos bíblicos, até começar a pensar no que está além do que foi escrito. Um deles é o que está em Deuteronômio 25:3. Desde que nunca ultrapasse 40 açoites, açoitá-lo além disso seria humilhar publicamente um israelita. O texto está falando sobre dois homens que vão às vias de fato, partem para a briga, e aí aquele que fosse considerado culpado poderia ser penalizado até com 40 chibatadas ou 40 varadas. O curioso é que não podia passar das 40, porque no caso dos israelitas, isso seria considerado algo humilhante. Foi por isso que quando chicotearam Paulo, as chicotadas chegaram a 39, não foram 40, 2 Coríntios 11:24. Coisas da lei. Vamos ser honestos. 40 chicotadas, dependendo da força de quem usa o chicote, mesmo no contexto da lei civil israelita, podia ser que não humilhasse, mas dependendo de quem estivesse chicoteando e de quem estivesse sendo chicoteado, poderia haver morte. Sem ser humilhado, o chicoteado morreria ou ficaria por muito tempo estragado. Não humilhado, mas doente, sabe Deus por quanto tempo. Isto pode nos chocar, mas ainda acontece neste mundo de hoje, especialmente nos países islâmicos. Eu li há algum tempo, só não me lembro o país, acho que foi o Irã, onde uma mulher foi condenada a 200 chibatadas por ter sido violentada. No mínimo, a pobre coitada deve ter sido acusada de ter facilitado o estupro. Misericórdia. Sem dúvida, não estava de burca ou usando, de repente, uma roupa ocidentalizada, né, que para fundamentalistas islâmicos justifica, por exemplo, o estupro. Os escravos eram chicoteados aqui no Brasil, na Europa, na América, por senhores católicos romanos, mas por senhores protestantes também, por ortodoxos calcedônios ou não calcedônios. Que lamentável. Li de uma história na Inglaterra de um vigário anglicano, na igreja anglicana, os pastores locais são também chamados de vigários. Ele foi mandado para uma paróquia numa vila de mineiros, né? No primeiro culto que ele celebrou, ele ficou surpreso porque só havia mulheres na igreja, uns 2 ou 3 homens. No domingo seguinte foi a mesma coisa, no terceiro domingo idem, e aí ele perguntou onde é que estão os homens desta igreja. Ninguém disse nada. Mas ao final do culto alguém procurou a esposa do vigário e lhe disse: irmã, diga para o pastor, seu marido, que se ele for na taberna aqui da vila, na hora do culto, ele vai encontrar os homens da igreja lá. No domingo seguinte, antes um pouco do culto, o pastor pegou de um chicote, foi para o meio da vila, entrou taberna dentro e com o chicote escolheu lá uma mesa vazia, deu lá 3 chicotadas bem fortes. E aí foi aquele corre, e mesa virando, e copo caindo, copo quebrando. Dizia até que se ouvia um dos homens dizer para o outro enquanto corria: corre, irmão, que o vigário vai meter o chicote na gente. Enquanto o outro, assustado, disse: a ira de Deus chegando. Irmão, bem que a minha mulher avisou. No domingo seguinte, a igreja estava cheia, praticamente sem lugar, as mulheres felizes porque estavam com seus maridos, bons cristãos, atentos ao sermão, cantando os hinos. Dizem que isso até durou por algum tempo, por causa do vigário do chicote ou do avivamento do chicote. Com certeza, amados e amadas, a gente se pergunta por que foi dada uma lei desta ao povo de Deus. Ao povo que recebeu a lei, que se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a lei foi dada e registrada exatamente por isto, para que pudéssemos contrastar a lei e a graça. A graça que já se apresentava no meio da lei, ou não haveria o amor ao próximo a si mesmo, como registrado em Levíticos 19:18, mas que para se tornar envolvente precisava que o povo entendesse o que é que o pecado era capaz de fazer. Matar animais que não pecaram para simbolizar o perdão desses seres humanos pecadores, fazer esses animais gemer de sofrimento por causa do pecado dos seres humanos. Por isso, amado e amada, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, ele precisa ser pensado, repensado, cantado de novo, pregado, anunciado. É graça sobre graça. Não, receber até 40 chicotadas para não ser humilhado, isso não era graça, não, era a lei. A lei para mostrar o que é que o pecado, sem a graça de Deus, é capaz de fazer. Humilhar sempre, de uma forma ou de outra. E é aí que eu chego no episódio do Senhor Jesus virando as mesas dos cambistas no templo de Jerusalém, com um chicote na mão,
um chicote especial chamado azorrague, feito de cordas que quando pegava em alguém, doía mesmo. Os textos sobre isso é João 2,15 e Mateus 21,12. Em nenhum dos dois relatos, porém, se fala de Jesus ter dado com o chicote em ninguém. Aliás, na narração de Mateus nem se fala do chicote, mas o chicote na mão de Jesus era para lembrar a lei que tem de punir. Os do clero judaico estavam naquele momento tramando a morte de Jesus sob a acusação de que ele quebrava a lei. Por isso ele, o Senhor da lei, ergue o chicote, então o símbolo da lei, ergue-o, mas não chicoteia ninguém. Trará para si o chicote da crucificação para que a graça cumprisse a lei. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, sempre nos faltarão as palavras que tentam explicar o que Jesus é para nós, o que ele significa para nós. Ele é a graça de Deus, Jesus Cristo. Ele é a graça que nos salva, nos justifica, nos ajuda a viver esta vida e nos faz esperar pelo dia bendito da nossa redenção. Ele é a graça que cura as feridas dos que são chicoteados pela vida. Quantos de nós estamos sendo chicoteados pela vida nesses dias de Covid-19, perdendo entes queridos, não só pela Covid, né? Mas também por outras situações, por outras questões. Ele é a graça, Jesus é a graça que impede que o chicote cruel da perdição eterna venha sobre os que o recebem. Mas como é ele quem corrige, quem ama, pode ser que às vezes, algumas vezes, eu só espero que não muitas vezes, tenha ele de nos dar uma ou outra varada. Mas deixem que eu lhes diga, a varada de Deus, com certeza, é melhor que certos tipos de afagos de seres humanos. Então, porque Ele é a nossa graça, é Ele quem está conosco no mar da vida, em nossos barcos frágeis, fustigados, chicoteados pelas ondas bravias e ventos cortantes. Mas os nossos barcos estão sempre por cima da água. Da água que, quando precisa, pode se tornar numa água mansa como de um lago manso. Mas se isso não acontecer, de qualquer modo, por causa de Jesus, da graça em Jesus, nossos barcos continuarão por cima da água para chegarem até onde têm de chegar.